Bom dia, Amanda. Bom dia, André. Bom dia, Giovana Aleluia, Isabel Leal, Isabela Ferreira, Isabela Perini. Bom dia, Leonardo Rufino, Letícia Camarinho, Matheus Wolski, Sofia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tô bem. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Mais alguém entrando aqui? Não. Então, deixa eu espelhar para vocês aqui a nossa telinha, para a gente dar sequência aqui. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Bom, pessoal, na nossa última aula, nós estávamos estudando as funções carboniladas. Então, essa carbonila, né, aquele carbono com dupla em oxigênio, e vimos lá na frente, né, essas funções carboniladas que nós tínhamos lá os aldeídos, quando a carbonila estava lá na ponta da cadeia, e tínhamos as cetonas, quando essa carbonila estava num carbono secundário, ou seja, um carbono que fica entre outros dois carbonos. Vimos também as funções carboxiladas, começamos a ver as funções carboxiladas, que envolvem a presença de uma carbonila e de uma hidroxila. Então, eu tenho o que nós chamamos de carboxila. E isso vai aparecer sempre na ponta da cadeia, na extremidade. Esses caras que nós vimos primeiros foram os ácidos carboxílicos, vocês estão lembrados, os ácidos carboxílicos. Esses ácidos carboxílicos, então, vão ter uma estrutura onde eles têm a presença de uma hidroxila, que é ionizável. Essa hidroxila, então, pode perder esse hidrogênio em um processo de ionização na água, e vocês sabem que compostos que liberam H+, em solução aquosa, têm caráter ácido. Portanto, eles são os ácidos carboxílicos, têm um caráter ácido nas funcionalidades orgânicas, né? Os exemplos que nós vimos aqui para nomenclatura é bem simples, né? Ácido metanóico tem só um carbono na sua composição, terminação com óico, porque é um ácido carboxílico. Ácido etanóico, vimos que ele tem dois carbonos, então et, né? Ele tem só simples ligação entre os carbonos, então o infixo é an. E como é ácido carboxílico, a terminação vai ser óico. Ácido but2-enóico, né? Porque eu tenho uma dupla ligação no carbono 2, terminação óico por ser ácido carboxílico, 4 carbonos na cadeia. Nada muda na sistemática da nomenclatura. Vimos alguns nomes usuais para esses ácidos carboxílicos, né? O ácido metanóico, também chamado de ácido fórmico, por causa da presença em formigas. Ácido etanóico tem o nome usual de ácido acético, porque azedo, né, está presente lá no vinagre. Ácido butanóico, a origem dele é da manteiga, né? Ácido butírico, de butírum, da manteiga. Ácido valérico, capróico, caprílico, cáprico, por causa do odor, né? O cheiro característico, o cheiro ruim que eles possuem. Vimos também que esses ácidos carboxílicos estão presentes lá no suor das pessoas, né? Através do metabolismo, então é eliminado nas secreções, nas glândulas sudoríparas, alguns desses ácidos que conferem um cheiro característico que os cães conseguem perceber muito bem. E aí ficou de eu comentar com vocês as propriedades físicas, né, dos ácidos carboxílicos. Então, as moléculas de ácido carboxílico, elas têm uma polaridade bem característica, por causa do grupo carboxila que eles têm na ponta da cadeia. Esse grupo carboxila, vocês percebem então que, por fazer ligações de hidrogênio, tem aqui oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio, essa polaridade aqui é muito intensa. Então, eu tenho condições de fazer ligações de hidrogênio nessas moléculas de ácido carboxílico. Essas ligações de hidrogênio que ocorrem na própria molécula, então vejam que o hidrogênio da hidroxila, do OH, esse hidrogênio sofre uma força de atração pelo próprio oxigênio da molécula, aqui da carbonila. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio intramolecular.
na própria molécula. E claro, se você tiver uma outra substância que tenha polaridade, que tenha condições de interagir por ligação de hidrogênio com o ácido carboxílico, você vai ter uma interação muito forte entre elas, né? Então, você vai ter uma grande solubilidade. Dá uma olhadinha nesse quadro aqui para vocês terem uma ideia de comparação, né, dos pontos de ebulição de alguns compostos que nós vimos até agora, esses oxigenados e também dos hidrocarbonetos. Quando você pega e compara essas três moléculas, ó, butano, o propanal, que é um aldeído, e a propanona, que é uma cetona, você percebe que essas três moléculas têm a mesma massa molar, 58 gramas por mol. E vocês percebem que existem diferenças nos pontos de ebulição das três. No caso do butano, que é um hidrocarboneto, o ponto de ebulição dele, menos 0,5 graus. E o butano, por ser um hidrocarboneto, ele tem as forças de atração entre as suas moléculas do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. A mais fraca de todas, né? A mais fácil de romper. Então, o ponto de ebulição dele realmente é mais baixo. Quando eu pego o propanal, um aldeído, ele tem aqui a carbonila na ponta da cadeia. Essa carbonila, então, ela representa uma extremidade que tem polaridade. Essa polaridade, então, faz com que as suas moléculas sofram forças de atração do tipo dipolo-dipolo, mais intensas, mais fortes, mais difíceis de romper. Então, o ponto de ebulição vai aumentar para 49 graus Celsius. A propanona, ela tem aqui uma carbonila entre dois carbonos, uma carbonila que tem um carbono secundário. Então, o ponto de ebulição já aqui aumenta para 56. Por que isso acontece? Porque, mesmo que ela tenha uma mesma massa que as demais, essa polaridade que origina forças de atração do tipo dipolo-dipolo faz com que o ponto de ebulição seja um pouco maior. Então, vejam que a massa em nada interferiu na diferença dos pontos de ebulição dos três compostos. Os três têm a mesma massa, têm o mesmo peso. O que interferiu, o que determinou o ponto de ebulição foram as forças intermoleculares. Quanto mais intensas as forças intermoleculares, maior o ponto de ebulição. Uma outra comparação é feita aqui embaixo. Vejam o propan-1-ol com o ácido etanóico. Eu tenho um álcool aqui em cima, propan-1-ol. A fórmula estrutural dele está aqui. Eu tenho aquela hidroxila aqui na ponta da cadeia, ligada a um carbono saturado. E eu tenho o ácido etanóico, 2 carbonos e uma carboxila aqui na ponta da cadeia. Vejam que os dois compostos têm o grupo OH, a hidroxila. E isso é, então, um critério para que aconteça as forças de atração do tipo ligação de hidrogênio, as mais intensas, as mais fortes. E reparem, então, que no caso do propan-1-ol, que tem massa de 60, o ponto de ebulição é 97,2. Enquanto no ácido etanóico, eu tenho já 118. É um ponto de ebulição maior. As duas moléculas experimentam ligação de hidrogênio, mas no caso do ácido etanóico, do ácido carboxílico, ele tem uma possibilidade de realizar duas ligações de hidrogênio. Uma no grupo OH, na hidroxila, e outro na carbonila, que é o carbono em dupla ligação com o oxigênio. São dois pontos de encaixe que vão permitir duas atrações por ligação de hidrogênio. Enquanto no nosso álcool eu só tenho um ponto de encaixe, eu vou ter somente uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Então, o ponto de ebulição do ácido carboxílico vai ser maior. Outra coisa, pessoal, que afeta aí o ponto de ebulição e também a solubilidade dos nossos ácidos carboxílicos é o tamanho da cadeia carbônica. Como vocês sabem, a solubilidade em água vai depender do quê? De uma maior interação do ponto da molécula que é polar. Quanto maior a polaridade da molécula, maior a solubilidade em água.
Então, quando a cadeia carbônica do ácido carboxílico é pequena, prevalece o caráter polar nessa molécula, a carboxila. Então, a solubilidade em água é grande. Agora, quando a cadeia carbônica começa a ficar maior, cadeia carbônica tem caráter apolar. Então, se a cadeia carbônica começa a crescer, eu tenho uma prevalecendo o caráter apolar. É ele que domina. E se prevalece o caráter apolar, a solubilidade em água, que é um solvente polar, vai diminuindo. Então, ácidos carboxílicos de cadeia pequena são bastante solúveis em água. Vide aí o ácido metanóico, o ácido acético, né, o ácido etanóico, você dissolve bem em água. Veja o vinagre, por exemplo, né? Agora, quando esses ácidos carboxílicos começam a ficar com a cadeia muito grande, o caráter apolar da cadeia carbônica começa a prevalecer, a solubilidade em água vai diminuindo. Da mesma forma, o tamanho da cadeia carbônica vai afetar o ponto de ebulição. Se você tem ácidos carboxílicos de cadeia pequena, você tem um ponto de ebulição determinado, e à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, o peso molecular, o peso da molécula, né, começa também a ficar maior, você começa a ter uma maior ação, interação das forças do tipo dipolo induzido, e aí você tem um aumento no ponto de ebulição. Nós podemos observar isso aqui na nossa tabelinha, né? O ácido metanóico tem só um carbono na sua cadeia. Ponto de ebulição, 101 graus. O ácido etanóico já tem 2 carbonos na sua cadeia. Então, já tem uma maior interação do tipo dipolo induzido, uma maior superfície de contato, um maior peso molecular. Ponto de ebulição sobe para 118. O ácido propanóico já tem 3 carbonos na cadeia. Isso faz, então, com que as interações na cadeia carbônica por dipolo induzido sejam maiores, uma maior superfície de contato. Eu tenho um acréscimo nas forças de interação, um maior peso molecular, o ponto de ebulição já aumenta para 141 graus Celsius. Então, conclusão, aumento da cadeia carbônica, os ácidos carboxílicos, ocasiona maior ponto de ebulição e ocasiona menor solubilidade em água. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Posso ir adiante aqui? Pode. Pessoal, outra função orgânica oxigenada que nós chamamos de éster. Então, os ésteres são funções orgânicas que são derivadas do ácido carboxílico, de uma carboxila, na verdade. Então, o que acontece? Nós vamos substituir o hidrogênio aqui da nossa carboxila, da nossa carboxila, por um grupo orgânico, um radical R. Então, vejam aqui um exemplo desse grupo funcional de éster, né? Eu tenho esse ácido carboxílico aqui, tenho o nosso ácido metanóico, ou, no caso, não vai ser o ácido metanóico, porque esse R aqui pode ser qualquer grupo orgânico que está substituindo aqui, com 1 carbono, com 2, com 3, com 4, enfim. Aí o que acontece? Uma reação química dele com um álcool, e no nosso álcool tem a hidroxila OH ligada a um carbono saturado, onde esse R representa uma cadeia carbônica de qualquer tamanho. Pode acontecer uma reação química entre esses dois, entre o ácido carboxílico e o álcool, em meio ácido, e isso então vai originar o quê? Eu tenho o OH do ácido carboxílico, a hidroxila que está aqui, ela vai se combinar com o hidrogênio da hidroxila que está no álcool. OH com H, eu formo H2O, água. E notem que o grupo orgânico que estava presente no álcool, o R', ele vai se encaixar aqui, ó, nesse oxigênio que era da hidroxila lá do nosso ácido carboxílico. Isso origina, então, o que nós chamamos de éster. Está aí o grupo funcional dos nossos ésteres. São obtidos, então, por uma reação química, né, de condensação, que nós chamamos de
esterificação. Nós vamos ver isso lá na frente, nas reações orgânicas, né? Uma reação bastante importante. Então, tá aí o nosso amigo éster. Então, pessoal, como é que nós damos a nomenclatura oficial para esses ésteres? Você vai, então, fazer o seguinte. Vai olhar onde estava lá a sua carboxila, vai ver o que vem antes dela, em cadeia carbônica. Esse antes, né? Você vai ter, então, uma nomenclatura aqui de ato, que seria o seu sufixo, né? Que você colocaria lá no nome. E o que vem depois, você vai considerar como sendo ila, no grupo que está substituinte logo após aquele oxigênio. Então, vejam aqui a estrutura que é colocada. Eu tenho aqui, sombreado aí, um éster. Eu sei que ele é um éster, né? Por quê? Porque quando eu fizer aqui a minha interação, né? Quando eu tenho aqui esse oxigênio ligado a esse grupo orgânico, aqui na nossa carboxila, eu vou... E isso vai terminar com ato. E o que vem depois desse oxigênio vai terminar com ila. É bem simples. Vejam um primeiro exemplo aqui. Vou pegar o carbono, que está aqui, a referência está aqui. Está aqui o nosso oxigênio, onde o hidrogênio da hidroxila foi substituído por um grupo metil. E para dar o nome desse cara, como é que eu vou fazê-lo então? O que vem antes aqui é uma cadeia carbônica que tem somente um carbono. Então, o nome desse cara vai ser metanoato. Metanoato, veja, está terminando em ato, e metano, porque eu tenho um carbono de met. E o que vem depois aqui do meu oxigênio, reparem que é um grupo metil. Então, eu vou chamá-lo de metila. O nome do nosso composto, então, éster metanoato de metila. Um outro exemplo. Eu vou observar aqui, no meu grupo funcional de éster, está presente o grupo funcional de éster neste carbono. Opa! Que trem. Então, está aqui, ó, grupo funcional de éster. Reparem que o que vem antes do meu oxigênio possui, então, uma estrutura com 2 carbonos. Então, eu vou chamar de etanoato. Etanoato do quê? O que vem depois desse oxigênio tem só um carbono. Então, vai ser metila. Etanoato de metila. Mais um exemplo aqui, pessoal. Eu olho para o meu oxigênio, que está aqui no meu grupo funcional de éster, e reparo que o que vem antes dele aqui tem um carbono. Eu vou chamar, então, de metanoato. E olhando para depois, o outro grupo tem 2 carbonos, eu vou chamar de etila, de etil, 2 carbonos, metanoato de etila. Nessa outra estrutura, observando o meu oxigênio do grupo funcional de éster, eu noto que o que vem antes dele tem 2 carbonos, portanto, etanoato. E logo após o oxigênio, o grupo orgânico ligante aqui também tem 2 carbonos. Então, etanoato de etila. Nosso amiguinho éster. E um outro exemplo do que eu tenho aqui, eu tenho meu oxigênio, né, no grupo funcional de éster. O que vem antes aqui, eu reparo que tem 3 carbonos, portanto, eu vou chamar de propanoato, prop de 3 carbonos. Então, propano, com esses 3 carbonos, e aqui eu coloco o ato porque está vindo antes. E depois do oxigênio, eu tenho um grupo orgânico aqui, que é o nosso fenil, o anel benzênico ligado diretamente. Então, fenila. Portanto, o nome do cara, propanoato de fenila. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Tá tranquilo ou tá complexo o negócio? Alguém tá com dúvida? Complexo, mas é para entender. Então vamos lá. Pessoal, já deu para vocês perceberem que os ésteres, eles já não têm mais aquele grupo OH, né, dos ácidos carboxílicos. E não tendo esse grupo OH, a hidroxila,
eles não têm condições de fazerem interações do tipo ligação de hidrogênio. O tipo de força intermolecular que vai atuar nos ésteres vai ser do tipo dipolo-dipolo. Então, isso vai afetar diretamente o que? As propriedades físicas desses compostos, né? Tanto a solubilidade em água, quanto os pontos de ebulição, por exemplo. Então, para que nós possamos fazer uma comparação aqui, vocês vão perceber que é sempre a mesma coisa com relação a essas propriedades. O que afeta? O que vai afetar é o tipo de força intermolecular, a polaridade da molécula, né, e o tamanho dela. Isso é que vai afetar essas propriedades físicas. Então, fazendo uma comparação para 3 funções orgânicas diferentes de moléculas que têm a mesma massa, o mesmo peso molecular, nós já percebemos que o tipo de força de atração ele já faz uma diferença bem grande. Observem aqui esse composto propan-1-ol. É um álcool. Propan-1-ol, então, está a fórmula estrutural aqui, a hidroxila está aqui na ponta da cadeia, ligada diretamente a um carbono saturado. Tem uma massa de 60 gramas por mol, que é idêntica, mesma massa, do ácido etanóico. E o ácido etanóico, com 2 carbonos, né? E aqui a carboxila na ponta da cadeia. E eu comparo também com o metanoato de metila, que é um éster. O metanoato de metila, está aqui, tem 2 carbonos na sua estrutura. E eu vejo que eles, tendo a mesma massa, têm diferentes pontos de ebulição. Eu percebo que o ponto de ebulição do éster é o mais baixo de todos. Por que isso acontece? Se a massa das moléculas é a mesma, o que vai determinar maior ponto de ebulição é a força de atração intermolecular predominante. No caso do metanoato de metila, eu tenho a força do tipo dipolo-dipolo, que é mais fraca do que a ligação de hidrogênio, que está presente nas moléculas do álcool, está aqui a hidroxila, o OH na carboxila, e está aqui a hidroxila no carbono saturado do álcool. Então vejam que a ligação de hidrogênio já permite, ocasiona uma força de atração mais intensa, vai aumentar o ponto de ebulição. E observando, comparando, né, entre o ácido carboxílico, o ácido etanóico e o álcool, eu vejo que o ácido carboxílico, o ácido etanóico, tem ponto de ebulição maior, porque ele tem a capacidade de estabelecer 2 ligações de hidrogênio em uma mesma molécula, o que não acontece no caso do álcool, que tem só a hidroxila numa posição ali da molécula que só estabelece uma atração por ligação de hidrogênio. Então, quem determina nesse caso, com moléculas de mesma massa, vai ser o caráter polar. E quem vai ser mais polar? Quem tiver as interações de forças de atração intermoleculares mais intensas. Eu já consigo deduzir, então, que a solubilidade deles em água vai seguir, né, uma mesma tendência, uma mesma lógica. A molécula que tiver um caráter polar mais intenso, predominante, vai ser mais solúvel em água do que a outra. Então, eu já consigo perceber que a solubilidade do ácido etanóico vai ser maior do que a solubilidade do nosso propan-1-ol, do nosso álcool, que vai ser maior do que a solubilidade do nosso éster. Esse éster, então, vai ter uma solubilidade menor em água, porque ele tem um caráter menos polar. Forças de atração menos intensas, mais fracas. Até aqui tudo bem, turma? Tranquilo? Sim. Muito bem, muito bem. Aqui a nossa conclusão, né? Quanto menor a cadeia carbônica, mais acentuada é a polaridade. E isso faz sentido, né? Porque se a cadeia carbônica vai aumentando, o caráter apolar da nossa molécula vai ficando predominante, e aí, nesse caso, você vai ter uma polaridade da molécula mais fraca, né? Ela vai ser menos polar. Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma comparação agora, colocando moléculas de ésteres e comparando-as entre si.
Então, vocês vejam aqui, eu tenho o primeiro éster, o metanoato de metila. A sua fórmula estrutural já está mostrando aqui, com esses 2 carbonos. Nós temos o etanoato de metila. Eu já tenho aqui uma molécula, né, que já possui 3 carbonos. O etanoato de etila. Também aqui eu tenho já 4 carbonos, estou tendo um aumento aqui da minha massa, né? E o propanoato de metila. Também aqui com 4 carbonos e um aumento aqui, não um aumento da massa, mas na caracterização da molécula, na estrutura da molécula, né? Percebam, então, que à medida que vai se aumentando a cadeia carbônica, eu tenho uma elevação no ponto de ebulição. Então, numa cadeia carbônica menor, no caso do metanoato de metila, cadeia carbônica menor, molécula menor, ponto de ebulição 32 graus. Quando eu vou para o etanoato de metila, já aumentei um pouco mais a cadeia carbônica, o ponto de ebulição já aumenta um pouco mais, 57 graus Celsius. No etanoato de etila, eu já tenho um aumento de cadeia carbônica, já tenho um pequeno aumento lá no ponto de ebulição. E aí você vai para o propanoato de metila, vai tendo esse mesmo efeito, aumento da cadeia carbônica ocasiona, então, um maior ponto de ebulição. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. A aplicação, pessoal. Os ésteres são aplicados aí de maneira extensiva como flavorizantes, agentes que conferem cheiro e gosto, aroma e sabor, flavorizantes. Então, você tem uma série de essências artificiais que são compostas aí por ésteres. Eles conferem um cheiro muito parecido e um gosto muito parecido com as essências naturais. Então, vocês percebem aqui ó, que tem gelatinas, né? Gelatina de morango, de cereja, de limão, de abacaxi, framboesa. Você tem aqui essas balas, né, de goma. Essas balas de goma também têm grande presença de ésteres aí que conferem cheiro e sabor, né, que são parecidos com o das essências das frutas, né, reais, as frutas naturais, doces, balas, pirulitos, enfim, todo tipo de flavorizante que nós temos aí artificial é obtido aí com a utilização dos ésteres. Então, um outro exemplo que é colocado aqui, o nosso flavor, né, do nosso pêssego. Esse flavor de pêssego, que é a propriedade de cheiro, aroma e sabor que imita, né, o sabor e cheiro natural do nosso pêssego, né, natural. Você tem a presença, então, do formiato de etila. Esse formiato de etila, esse composto, esse éster, então, é a nossa substância que confere artificialmente o sabor e o odor lá do nosso pêssego. Vários outros ésteres são utilizados aí para você produzir essas essências, né, artificiais. Então, além dessa utilização dos ésteres como flavorizantes, essências artificiais, eles também são muito utilizados, aí, largamente utilizados na produção aí de fibras, né? Na produção de plásticos, anestésicos, fungicidas, lubrificante. Tem uma aplicação extensa e são muito utilizados também nos processos de extração de outras substâncias em laboratório, né? Então, processos que envolvem extração por solventes usam de maneira extensiva o éster, né? Alguns tipos de éster. Aqui ele fala nos textos de conexões, né? Os perigos do narguilé comum entre jovens, então é bom que vocês leiam esse textinho aqui. Aqui tem umas perguntinhas para vocês responderem aqui no item 1 e no item 2, né? A respeito aí do consumo dessas substâncias. E aqui nós vamos organizar as nossas ideias na cachola. Peguem aí o lapisinho e vamos preencher essa tabela juntos aqui, então, pessoal. Bom, resumo da ópera para funções que nós vimos até agora oxigenadas, que envolvem oxigênio. Quem são elas? Bom, primeiro, as funções hidroxiladas e os seus derivados. Funções hidroxiladas têm hidroxila,
OH. A primeira que eu vejo aqui, então, na tabelinha, carbono, e no carbono está ligado uma hidroxila, diretamente a ele, é um carbono saturado. Portanto, essa função é álcool. Um exemplo do álcool é o nosso etanol, nosso álcool etílico comum. Está aqui, ó, CH3C, CH2OH. Que tipo de interação intermolecular ele experimenta, essa molécula? Ligação de hidrogênio. Tem oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio da hidroxila. Isso permite, então, forças de atração do tipo ligação de hidrogênio. O segundo que nós vimos é o fenol. Fenol, então, eu tenho a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, ligada diretamente ao benzeno. Então, essa função orgânica é o fenol. Um exemplo é o hidroxibenzeno, nosso fenol comum. E o tipo de força de atração que aparece nessas moléculas também ligação de hidrogênio. Eu tenho lá oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio na hidroxila. Outra que nós vimos aqui é o éter. No éter, o oxigênio está como heteroátomo entre dois grupos de cadeia carbônica. Um exemplo para ele é o etoxietano. Está aqui, ó, etoxietano, com 2 carbonos antes do oxigênio, portanto, etoxi. 2 carbonos depois do oxigênio, etano. Esse é o nosso éter comum, também chamado de éter sulfúrico. E eu tenho as forças de atração do tipo dipolo-dipolo interagindo aqui nessas moléculas. Vamos agora ver, ó, só relembrar, as funções carboniladas. Funções carboniladas apresentam na sua estrutura o carbono em dupla ligação com o oxigênio. Isso pode acontecer de que maneiras? Quando eu tenho a carbonila, né, o carbono ligado diretamente ao oxigênio na ponta da cadeia, que é este caso aqui, eu vou estar lidando com um aldeído. Um exemplo de um aldeído é o nosso amiguinho etanal. Etanal porque a sua estrutura tem 2 carbonos, só fazem simples ligações entre si, e o grupo funcional de aldeído, terminação -al. Tipo de força intermolecular que atua dipolo-dipolo. É uma molécula polar. Eu posso ter a carbonila ligada aqui há um carbono que é secundário, ou seja, a carbonila se localiza entre outros 2 carbonos. Esse carbono da carbonila é secundário. Então, eu estou lidando com uma cetona. E o exemplo mais clássico de cetonas é a propanona, a nossa acetona comum, né? Com 3 carbonos, nossa propanona. E como é uma molécula polar, o tipo de força vai ser dipolo-dipolo. Quando eu tenho, então, uma combinação de carbonila com hidroxila, vejam que eu tenho a carbonila aqui na ponta da cadeia e a hidroxila, o grupo OH. Então, eu chamo esse grupo funcional de carboxila. E a carboxila na ponta da cadeia sempre vai ser o grupo funcional que caracteriza ácido carboxílico. Um exemplo de um ácido carboxílico, então, é o ácido acético, o ácido etanóico, conhecido nosso lá da solução de vinagre, né? Tipo de força de atração que essa molécula experimenta? Ligação de hidrogênio. Porque eu tenho hidroxila aqui, ó, hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Eu posso ter a interação por ligação de hidrogênio nessa estrutura, tanto na hidroxila quanto na carbonila. São 2 pontos onde pode haver interação por ligação de hidrogênio entre outras moléculas, e ainda há uma interação por ligação de hidrogênio na própria molécula. Dentro da própria molécula, há uma atração por ligação de hidrogênio. E, por fim, os nossos ésteres. Então, nos ésteres, eu observo que o que era a carboxila, do nosso ácido carboxílico, acaba, então, substituindo esse hidrogênio para um grupo orgânico. Então, essa estrutura caracteriza o grupo funcional de éster. Um exemplo de éster é este carinha que está aqui, o etanoato de metila. Etanoato porque tem 2 carbonos antes deste oxigênio, então, etanoato. E depois do oxigênio eu tenho um grupo com 1 carbono só,
Então, metila, etanoato de metila. Tipo de força de atração intermolecular, dipolo-dipolo. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Tranquilo? Olha aí o que nós temos para vocês se divertirem. Ó. Atividades. Atividades. Então, aqui na página 33, temos atividades. Página 34 também temos exercícios. Olha aí. Lá na página 35 também temos alguns exercícios. Temos aqui um Química em Foco, que fala a respeito do consumo de bebidas alcoólicas. Tá aqui, então, podem responder essas duas perguntas. E aí, como vocês vão ter tempo aí todo esse final de semana, olha que bonitinho aqui, hora do estudo. Treinem, façam essa hora do estudo, respondam aqui essas questões de vestibulares, que são bastante importantes aí para vocês terem uma ideia de como esse conteúdo é cobrado, é apresentado aí nos principais vestibulares e também no Enem. Tudo bem até aqui, turma? Então, deixa eu passar aqui. Sim, tudo. Nosso próximo assunto vai lidar agora com as funções orgânicas nitrogenadas. Então, as funções nitrogenadas, elas vão ter na sua composição, na sua estrutura, o nitrogênio. É isso mesmo. Então, quando aparecer nitrogênio, nós temos situações que vão envolver funções nitrogenadas. Deixa eu passar aqui que tem página pra caramba. Tá aí, ó. Tá vendo aí na página 45? Então tá, pessoal, funções nitrogenadas. Aqui para frente, então, nós vamos estudar algumas funções que envolvem aminas, que envolvem amidas e que envolvem nitrocompostos. São funções importantíssimas. Aminas, amidas e nitrocompostos. Tem outras, professor? Tem várias outras, mas nós vamos concentrar o nosso estudo, evidentemente, naquelas que são as principais, que fazem parte aí do nosso currículo de ensino médio. Dá uma olhada para essa criança aqui. Estão vendo aqui a morfina? Estão vendo a morfina? A estrutura dela? Sim. Reparem que na morfina, nós podemos identificar várias funções orgânicas oxigenadas que nós já estudamos, não conseguimos? Dá uma olhada, tem aqui, ó, OH, hidroxila, ligada diretamente ao anel benzênico. Como é que é o nome dessa função mesmo? Eu estou indicando aqui, ó, OH ligado diretamente ao anel benzênico. Quem se lembra? Fenol. Fenol, perfeito. Notem essa outra função orgânica presente. Oxigênio como heteroátomo. Está entre dois carbonos. Que função orgânica? E aí, pessoal, que função orgânica é essa? Oxigênio como heteroátomo. Oi? Cetona? Não, cetona vai ser carbonila ligada entre dois carbonos. Olha aí. Aqui eu tenho oxigênio como heteroátomo. Heteroátomo. Éter, lembraram? Então tem a função orgânica éter. Aqui eu tenho outra hidroxila que está ligada a esta cadeia fechada. Qual é essa função orgânica aqui, pessoal? A hidroxila está ligada a um carbono saturado. Quem arrisca? Alguém arrisca aí? Isso aqui é um álcool, pessoal. Álcool. Eu não vou confundir com fenol, porque essa estrutura, este hexágono que está aqui na estrutura da morfina, não é benzeno. Tem só uma dupla ligação aqui, percebe? Então tem um álcool. E aqui tem uma novidade para nós, não tem? Tem um nitrogênio. Tem um nitrogênio que está ligado a outros 3 carbonos. Essa função orgânica, novidade para nós, é uma função nitrogenada e nós chamamos de amina. Amina. Então, a molécula aqui da morfina
Então, ela foi isolada aí no início do século XIX, né? E aí ela é muito utilizada aí como um anestésico, né? Um anestésico poderoso. É uma substância derivada do ópio. Então, vejam que a nossa morfina tem na sua composição o elemento nitrogênio, e esse elemento nitrogênio presente aqui na nossa estrutura da morfina, ele classifica essa substância dentro de uma família que nós chamamos de alcaloides. Esses caras são alcaloides por terem um caráter básico e por terem a presença de nitrogênio executando essa função orgânica aí de amina, muito presente em outras substâncias aí, extratos vegetais, né? Então, esse tipo de medicamento, a morfina, é um poderoso anestésico, mas perigoso também. Ele traz consequências aí, inclusive de intoxicação. Então, é um medicamento que tem que ser utilizado aí de maneira bastante criteriosa dentro do seu espectro de aplicação. Então, aqui, pessoal, objetivos aí do nosso estudo, né, dessas funções nitrogenadas, vamos entender a regra de nomenclatura, né, para as principais funções nitrogenadas, como sempre, entender como é que se associa o nome sistemático à estrutura da molécula. Vamos ver as suas propriedades físicas, né, dessas funções nitrogenadas, baseado na sua fórmula estrutural, né, associando com o nome, fórmula estrutural, e quais são as principais propriedades físicas, e as funções presentes nas cadeias, né, que são conhecidas como cadeias de funções mistas. Então, vocês perceberam que a morfina é uma cadeia carbônica que possui funções mistas. Não tem só álcool, tem também fenol, tem também amina. Então, tem muitas estruturas aí de moléculas mais complexas que têm várias funções orgânicas presentes. Então, aqui, ó, vocês viram como eu tinha comentado, que a morfina é um tipo de quê? De alcaloide. O alcaloide, a definição, né, sistemática deles, vamos dizer assim, seria uma amina heterocíclica. Uma amina heterocíclica, então, vai ser uma cadeia carbônica fechada, onde o nitrogênio vai aparecer como um heteroátomo. Então, a nicotina, por exemplo, é um alcaloide porque tem cadeias carbônicas heterocíclicas com a presença do nitrogênio, por exemplo, né? A cocaína, a morfina e vários outros compostos que são extraídos aí de vegetais têm essas características aí de a presença desse grupo funcional de amina dentro de uma cadeia heterocíclica. Turminha, eu vou deixar para fazer aqui o acompanhamento aqui desse conteúdo de funções nitrogenadas com vocês aí na próxima aula. Vou deixar para vocês responderem aqueles exercícios que eu passei. Na segunda-feira nós corrigimos, né, esses exercícios referentes aí a ésteres, e aí nós damos sequência aí nas funções nitrogenadas. Até aqui, alguma dúvida, turma? Não. Não. Tá tranquilo? Muito nome, né, professor? É a nomenclatura, mas você percebe que a sistemática é a mesma, né? A regra sistemática de prefixo, infixo, sufixo é sempre a mesma. O que vai mudar, né, vão ser as funções orgânicas que você vai trocar, né, a terminação e vai utilizar os mesmos critérios lá para dar o nome lá na cadeia carbônica principal. Mas a sistemática é a mesma. À medida que você vai estudando, vai fazendo exercícios, você vai ganhando mais habilidades, né? Vai ganhando mais familiaridade com esses nomes e aí depois fica fácil. Turminha, segunda-feira nos vemos de novo. Um abração, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, Jota. Tchau. Tchau, pessoal. Abração. Beijos. Outro. Tchau, tchau.